paz do Senhor esteja convosco. Sou o pastor Antônio Fábio, como de costume, postando sempre uma palavra de Deus aos vossos corações. Gostaria de pedir a vocês que pudessem acessar os nossos vídeos no YouTube e se inscrever em nosso canal, deixar a sua pergunta, a sua observação, a sua palavra, o seu comentário, bem? Aí embaixo tem escrito inscreva-se ou a mãozinha gostei ou não gostei. Então que você pudesse clicar e nos ajudar aí fazendo esta observação. Pois bem, eu gostaria de trazer uma palavra aos irmãos nessa feita, falando sobre costumes na vida dos discípulos, costumes diferentes, comportamentos diferentes dos discípulos, que eles não aprenderam isso com Jesus. Sabe, algumas manifestações dos discípulos que Jesus reprovou todos esses comportamentos. E quem sabe essa palavra sirva para nós que somos obreiros e cristãos que estamos seguindo a Cristo, sirva para nós que talvez a gente pensa que nossos atos e atitudes estão sendo aprovadas por Deus e às vezes não está. Amém? Pois bem, tomando aqui, querido, da vida desses discípulos, no livro de Lucas, no capítulo 9, verso 54, a palavra de Deus diz assim: e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Meus irmãos, veja que os discípulos estavam pedindo para que Jesus e eles orassem e Deus mandasse fogo do céu para queimar, sapecar os samaritanos. Os samaritanos eram judeus misturados, mestiços, uma raça que nasceu na época pós-exílica e no período que Israel estava exilado, a terra ficou ocupada com estrangeiros e alguns judeus. E esses estrangeiros que foram colocados na terra se uniram em casamentos com os judeus e misturou a raça. Nos dias de Jesus, eles eram considerados samaritanos e não eram um povo bem visto por Israel, pelos judeus fanáticos e por toda a nação. Era um instrumento de ódio, era objeto de ódio. E agora os discípulos de Jesus chegam diante de uma aldeia samaritana, já tarde, e eles dizem para Jesus: Senhor, vamos orar para Deus mandar fogo e sapecar todo mundo aqui? Veja que o comportamento dos discípulos é diferente, é esquisito um comportamento desse aqui. E qual é o seu comportamento, meu irmão, com relação aos membros da sua igreja, às pessoas à sua volta, ao seu vizinho? Será que você ora querendo que Deus mande fogo e queima? Ah, Deus, queima esse pastor, queima esse obreiro, queima esse infeliz, queima essa pessoa, essa ovelha negra? Você acha que esse comportamento é de Deus? Você desejando que os seus companheiros se acabem, se caiam, se tropecem? Veja que o comportamento dos discípulos aqui é esquisito. É de admirar homens que andaram e andando com Jesus, tendo um comportamento desse jeito. Jesus disse: não, rapaz, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-las, para dar vida com abundância. E eles aprenderam ali que aquele comportamento deveria ser rejeitado, tirado das suas vidas. Os discípulos estavam em uma fase de preparação. Eles estavam em uma escola com o mestre dos mestres, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui o primeiro comportamento errado dos discípulos. Queriam que o fogo descesse do céu e queimasse os samaritanos. Ainda, meus queridos, no capítulo 9, versículo 10, nós vimos outra coisa esquisita na vida deles aqui, ó. A vanglória. Eles não deram glória a Deus
quando saíram ganhando almas e curando as pessoas. Diz a Bíblia, aqui no capítulo de número 9 e 10, que eles disseram assim, olha, e regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Jesus comissionou os seus discípulos para fazer um teste, um estágio evangelístico, e eles fizeram grandes coisas para Deus, foi chamado de apóstolo, regressaram, só que regressaram cheio de soberba, cheio de orgulho próprio, cheio de vanglória. E quantas vezes você, meu irmão, sai para o campo, você vira um pastor, vira um indivíduo que hoje é grande, um dia foi pequeno, e você se vangloria da sua posição. Cuidado, porque você pode tombar. O comportamento dos discípulos foram recusados, foram disciplinados por Jesus. O que Jesus fez quando ouviu esse relatório? Não, esse relatório não glorifica a Deus. Pegou todos eles e levou para o deserto. Lá no deserto de Betsaida, lá no deserto, Jesus ensinou a eles a lição da humildade, porque é só no deserto que o crente aprende. É só no deserto da vida que nós aprendemos que não devemos nos orgulhar daquilo que a gente faz para Deus e da posição que Deus nos coloca. Então, cuidado, você se humilha diante da posição que Deus te deu, porque você pode tombar, meu irmão. Tem muitos aí que se exalta, acha que é o tal e termina perdendo a graça de Deus e caindo antes mesmo de assumir uma suposta posição. Por isso, Jesus corrigiu no deserto esse comportamento estranho dos discípulos. Veja que coisa interessante, não é? No capítulo 9, versículo 12, vejam eles manifestando uma falta de amor tremendo. Os seguidores de Jesus Cristo não é para desamar, é para amar. O amor é o instintivo do verdadeiro cristão. Mas veja o que diz aqui no capítulo 9, versículo 12 de Lucas, olha. Ele diz assim, olha, a palavra de Deus diz assim: e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Veja, a multidão o dia inteiro ouvindo Jesus, ela estava sem teto, ela estava sem agasalho e ela estava sem comida. Portanto, a multidão precisava de um teto, porque estava no deserto, ia passar por aldeias do caminho, precisava de comida porque estavam com fome e precisava de agasalho porque estava frio, e o deserto em Israel é frio. Qual seria a atitude do verdadeiro discípulo? Mandar embora? Ou dizer, não, vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus vai acolher? Não, os discípulos chegou para Jesus: Senhor, despede esse povo aí, manda embora, para que eles achem comida, agasalho e teto. Jesus reprovou aquela falta de amor deles, suprindo a necessidade do povo, da multidão. Então, amados, eu quero dizer para você que o comportamento nosso não deve ser assim. Se chega uma pessoa na sua igreja pedindo a cesta básica, ninguém vai pedir cesta básica por brincadeira, não. Alimente as suas ovelhas, alimente o menos favorecido, descamisado, o pobre da igreja. A igreja é uma comunidade amorosa, porque ela tem como seu representante o Filho de Deus. Se a sua igreja não prega o amor, não pratica o amor, não vive o amor, essa igreja não é de Deus, não. Essa igreja não é de Deus, não, tá? Outra coisa aqui no capítulo de número 19 Mateus 19, versículo 14, veja o comportamento dos discípulos aqui, se não é de estranhar um negócio desse no meio dos discípulos. Olha. Capítulo 19, versículo 14, a palavra de Deus diz assim, olha:
Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estoveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ora, irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Os discípulos estorvando as crianças de vir a Jesus. Quantas mães estavam ali com seus filhos, desejosas que Jesus os tocassem apenas, e os discípulos que deveriam organizar a situação, fazer uma fila de meninos trazendo até Jesus para que fossem tocados. Não, eles estavam estorvando Jesus fazer a obra. Muitas vezes em nossas igrejas, em nossos templos, nós colocamos os bêbados para fora de uma grosseria tão grande. Entra um mendigo na igreja, todo mundo se afasta. Entra um pecador, você não vai lá dar um aperto de mão dele, dar o bem-vindo. Isso é um comportamento de falta de amor. E esse tipo de comportamento dos discípulos foram rejeitados por Jesus, porque manifestações estranhas, esquisitas na vida dos discípulos, que deveriam agir de forma diferente, de forma mais humana, não é? De forma mais humana. Ainda no livro de Mateus, capítulo 26, 40 e 45, eles falharam por não vigiar. Quando deveriam estar orando com Jesus, quando chegou de uma vigília, que olhou para os seus discípulos, estavam todos eles dormindo. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 40 ao 45, vamos ler aqui para nós ficarmos mais atentos à palavra do Senhor. Mateus capítulo 40, veja o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mateus, versículo 26, 40 a 45, diz a palavra de Deus assim, ó. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Irmãos, na hora da dor, na hora da necessidade do melhor amigo, não é hora de dormir, não é hora de cochilar, não é hora de brincar. Jesus estava passando pela agonia da cruz, ele estava vendo a coroa de espinho, o sofrimento, a tortura da cruz. E qual foi a atitude dos discípulos? Dormindo. Quantas vezes na nossa igreja, entre nós companheiros, colegas do ministério, um dos nossos companheiros está sofrendo, está agonizado, está atribulado, passando por provações, e você reagindo de maneira injusta, você dormindo, isto é, não se importando com seu companheiro. Vamos orar, vamos dialogar, vamos conversar, vamos ajudar, nos abraçarmos uns aos outros para que a obra prossiga avante. Não é hora de estarmos nos gladiando, brigando, falsidade, fofoca, disse-me-disse, coisa do inferno. O homem de Deus não age em cima de disse-me-disse. O homem de Deus não age em cima de fofoca. O homem de Deus tem diálogo, não se compromete com ninguém. Ele tem um cajado firme de Deus na mão. E tudo dentro de um diálogo, de uma conversa, nós podemos ajudar. E os discípulos o que fizeram? Todo mundo dormindo na beira da árvore, e Jesus lá sofrendo a agonia, sofrendo, orando a madrugada. Comportamento diferente na vida dos discípulos, tá bom? Eles deveriam vigiar e eles falharam na questão de vigiar. Ainda no livro de Lucas 9, 40 a 41, nós vimos os discípulos aqui, olha, agindo de uma forma estranha, corações incrédulos. Nesse momento eles estavam indo de 2 em 2 ou de 70 em 70, fazendo grandes coisas. Agora eles estavam tomados de incredulidade. Capítulo 9, 40 a 41 diz assim a palavra do Senhor:
e roguei aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Veja que tipo de comportamento. Uns homens seguidores de Jesus, cheios de incredulidade. Irmão, isto é uma lição para nós, porque embora somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, às vezes nós agimos de forma incrédula quando temos que tratar com amor com certas pessoas. Uma ocasião, eu fui cantar um hino na igreja e o pastor pediu a cópia para verificar se ela enquadrava na teologia e na doutrina desta igreja. Eu dei a cópia, ele observou, aprovou o hino e eu subi no púlpito para cantar o hino. Em uma outra ocasião, irmãos, eu fui cantar um hino na igreja e um irmão chegou para mim antecipadamente e disse: Fábio, você vai cantar? Eu falei: vou, se me der a oportunidade vou. Qual hino você vai cantar? Eu vou cantar o Sangue do Cordeiro. Ele pediu a oportunidade para cantar, o irmão chamou ele e ele cantou o hino Sangue do Cordeiro, o hino que eu ia cantar. Que tipo de comportamento é este? De incrédulo, de pessoas carnais, que não tem Jesus na vida, mas inveja, ciúme. Isso é uma desgraça no meio do povo de Deus. Por isso você, cantora, que tem o seu chamado, segura atrás do sangue de Cristo, porque muitos estão com inveja de você. Não é que você está mal, não é que você é objeto de Cristo, é porque estão com inveja de você. Você tem sucesso, você tem unção, tem chamada. Continue, não entregue o teu cajado, e os demais que vão se acertar com Deus, tá? Os discípulos aqui, meus amados, não puderam expulsar o demônio. Por quê? Porque incrédulo não expulsa demônio, incrédulo não faz milagre. Era um comportamento errado, esquisito, não era? Claro que era, na vida dos próprios discípulos. Veja no versículo 9, no capítulo 9, versículo 46 de Lucas ainda, olha. A palavra de Deus diz assim, olha: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Veja que tipo de comportamento. Os caras tudo soberbo. Ah, não, eu que sou apóstolo. Não, você não é apóstolo, você é entregador de folheto. Não, você entregador de folheto é Tomé. Não, Tomé não. Então eu sou discípulo. Não, eu sou presbítero. Não, olha, eu sou pastor, viu? Olha, eu agora sou grande, viu? Cuidado com a soberba. Satanás foi soberbo, caiu do céu e o destino dele é o inferno. E os discípulos aqui, irmãos, quando deveria estar cheio de humildades, contribuindo com o ministério de Jesus Cristo, estavam discutindo entre eles quem que era o maior. Veja se tem cabimento um negócio desse. E quantas vezes na igreja o cara vira um diácono, já começa a pisar nos cooperadores, vira um presbítero, já começa a pisar nos diáconos, vira um evangelista, já quer pisar nos presbíteros, vira um pastor, quer pisar nos evangelistas, viu? É antibíblico a falta de ética no ministério, tá? O apóstolo Pedro sofreu muito com isso aí, porque Jesus o comissionou como apóstolo. Lá no livro de Atos você vê ele indo fazer visita com João como um missionário, baixou o nível. Lá na carta dele, você vê ele lá dizendo que é presbítero, quer dizer, aquele que era chamado por Jesus apóstolo, conseguiram baixar o nível dele para um missionário, depois baixou para presbítero. E quantas vezes na nossa igreja, você, em vez de glorificar a Deus e manter-se na unção do Espírito Santo, fica se gabando da sua posição. Cuidado, rapaz, que o demônio pode entrar no seu coração. Respeite a ética do ministério,
reconsidere a ética do ministério e seja abençoado por Deus, porque essa chamada de Deus, ela pode ser tirada se você não se humilhar. Não é hora de vocês estar juntos comendo uma carne assada e discutindo quem é o maior, quem é o menor, porque dentro do reino de Deus, maior é o menor. E se não houver menor, não tem reino de Deus, não tem salvação para ninguém não. Então você deve saber que dentro do critério da Bíblia, Jesus disse que aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Portanto, pastor, você não é nada. Evangelista, você não é nada. Presbítero, você não é nada. Diácono, você não é nada. Cooperador, você não é nada, se a unção do Espírito Santo não permanecer na sua vida e no seu ministério. Então cuidado, não vá humilhar os demais, não vá se gabar por aí, porque você pode entrar num espírito de soberba e o tombo pode ser muito grande, tá? Outra manifestação esquisita dos discípulos aqui no versículo 49 era a mesquinhez deles. Os caras eram mesquinhos, gente. Veja aqui, ó, versículo 49, a palavra de Deus diz assim, ó: e respondendo João disse: mestre, vimos um em teu nome, que em teu nome expulsava os demônios, e lhes proibimos, porque não te segue conosco. Veja, irmão, se tem cabimento um sentimento anticristão de João. Eu estou dizendo que João e eles estavam em uma fase de preparação, estavam passando pela escola da vida, aos pés do mestre. Mas João, como discípulo, como aprendiz, como neófito ainda, ele, o que quis fazer com as pessoas que estavam evangelizando, divulgando o evangelho? Queria proibir. Jesus, tem um grupo ali que está falando em teu nome, vamos lá proibir eles, Jesus. Olha, pastor, olha, meu irmão, o púlpito é para quem Deus coloca ali para pregar a palavra, desde o pastor até o membro da igreja, até aquela irmãzinha que nunca tem uma oportunidade na igreja. O púlpito é para quem Deus chamar e levar até lá para entregar uma mensagem. O púlpito não é só para você, não. O púlpito foi feito para pregar a mensagem, e o crente foi salvo para pregar a palavra de Deus, entendeu? Então cuidado vocês com essa mesquinhez aí. Parece que a igreja de vocês tem os preferidos para pregar, o povo não aguenta mais, é sábado e domingo, a mesma ladainha, a mesma coisa, as mesmas pessoas. Que isso, rapaz? Veja, você não tem visão de Deus, não. Olha para a nave da sua igreja, veja onde é que tem fogo, onde é que está brilhando estrela ali, ó, que está sedenta de trazer uma palavra reveladora de Jesus Cristo e incendiar a igreja com a chama do Espírito Santo e salvar almas. Aí você fica aí a vida inteira com esse feijão com arroz. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Jesus cortou isso, corrigiu esse defeito mesquinhoso da vida dos seus discípulos, tá? Versículo 49. E para terminar a minha palavra sobre hábitos diferentes na vida dos discípulos, no versículo 54 de Lucas 9, nós vimos aqui a cruel intolerância dos discípulos, coisas tremendas, né? E os discípulos Tiago e João, que é o que nós lemos no princípio, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Veja, irmão, que intolerância religiosa. Já pensou você que dirige uma igreja, você desejasse aí que todos os teus irmãos aí, ó, as pessoas que estão sendo bode na sua vida, fossem queimados de fogo? Que espírito é que está dentro de você? Qual é o espírito que age na tua vida, meu irmão, minha irmã? O Espírito Santo ou o espírito do inimigo? Porque destruir a vida das almas humanas são coisas do inimigo, não de Deus, tá bom? Que essa palavra possa servir como elevo espiritual na sua vida. Eu peço a todos vocês, em nome do Senhor Jesus,
me ajude em vossas orações. E se quiserem uma palavra em sua congregação, em sua igreja, ligue para nós. 042 992 4860. Fique com Deus e a paz do Senhor para todos vocês, em nome de Jesus Cristo.